A gente está lá, começou. Bom dia a todos. Eu declaro aberta a audiência no processo 765340-2016.43400, processo em que é autor o Ministério Público Federal e são réus Mauro Marcondes Machado, Cristina Maltoni Marcondes Machado, Luiz Cláudio Lula da Silva e Luiz Inácio Lula da Silva, com ausências justificadas, mas com os seus advogados. Todos estão com advogados presentes, não é? Sim. Certo. Muito bem. Tá. Então, meus cumprimentos aí, doutores advogados, doutor Cristiano, doutor... Bom dia, doutor Isnei. Bom dia a todos aí em Brasília. Tá. Bem, muito obrigado. Ministério Público também, doutor Alexandre, meus cumprimentos, doutores aqui presentes. Nós vamos, essa audiência, ela é mais pontual, porque houve um pedido do Ministério Público que tomasse como testemunha de defesa, e eu verifiquei que havia uma incongruência com outro testemunho que foi dado aqui. Então, a testemunha a ser ouvida é o senhor Antônio Palocci, filho. Ele está aí? Aquele que senhor Antônio Palocci. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, excelência. À sua disposição. Senhor Antônio Palocci, muito bem, bom dia para o senhor. O senhor é testemunha nesse processo, é testemunha do juízo, por isso que eu vou começar a fazer a pergunta pontual para o senhor. Okay. O senhor tem algum impedimento? Pela ordem, me permita apenas fazer uma questão de ordem, uma contradica, renovando meus cumprimentos a todos presentes. Gostaria, em primeiro lugar, apenas de dizer por lealdade que na última sexta-feira o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o que nós fizemos pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que fosse cancelada esta audiência para ouvir o doutor Antônio Palocci e para ouvir o doutor Nelson Jobim. Neste ponto, o registro que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência e a todos os presentes é apenas o de que o desembargador relator consignou expressamente que essa questão relacionada à compra dos caças franceses não é objeto desta ação originária. Existe um parágrafo aqui que ele diz, em primeiro lugar, não resta dúvida, como acentuado pela impetração, que o juízo de origem tenha se equivocado quanto à consideração de que o contrato ou protocolo de compromisso de compra dos caças franceses Mirage seja um dos objetos da ação penal originária do presente writ. De fato, a denúncia não se refere nem imputa qualquer acusação quanto ao contrato que envolveu os referidos caças franceses Mirage. Então, apenas para registro e para esclarecer a Vossa Excelência o teor da decisão que foi proferida na última sexta-feira. Por outro lado, a despeito de ter sido uma convocação do juízo, nós entendemos que o doutor Palocci, na verdade, foi arrolado extemporaneamente pelo Ministério Público, que pediu a sua oitiva. E nessa linha, eu gostaria, na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, de respeitosamente ao juízo e ao próprio doutor Antônio Palocci, apresentar a contradita do doutor Antônio Palocci. E o faço com base em alguns fundamentos, se Vossa Excelência permitir que eu possa expor. O primeiro fundamento é que o doutor Antônio Palocci já reconheceu em audiência anterior que fez uma delação premiada com o Ministério Público, de forma que hoje ele está recebendo benefícios do Ministério Público diante da narrativa que ele apresentou e narrativa que ele tem interesse em fazer prevalecer, inclusive porque, se isso não ocorrer, ele pode incidir no artigo 19 da Lei 12.850. Não bastasse tudo isso, não me parece que o doutor Antônio Palocci, com a máxima vênia, esteja se comportando como uma testemunha que, por natureza, deve ter isenção de ânimo. Demonstração disso tivemos, inclusive, ainda ontem, quando o jornal O Globo
fez uma publicação na coluna de Lauro Jardim, dizendo que hoje o doutor Palocci viria para esse depoimento com um arsenal contra o ex-presidente Lula. Esse documento eu pediria ao doutor Guilherme, que está aí, que pudesse apresentar a Vossa Excelência, inclusive fazer juntar os autos, porque com a máxima vênia, o máximo respeito a todos os presentes, esta situação não é uma situação de uma testemunha que se apresenta com isenção de ânimo para prestar um depoimento. Então, não bastasse a situação de colaborador, de beneficiário de um acordo com o Ministério Público e, portanto, com interesse em fazer prevalecer a sua versão, a imprensa dá notícia de que haveria até aqui uma animosidade a ponto de se colocar que o doutor Palocci viria hoje com um arsenal especificamente contra o ex-presidente Lula, que é acusado nesta ação penal. Então, eu agradeço a paciência de Vossa Excelência e coloco esta contradita com esses fundamentos para que seja apreciada por Vossa Excelência antes do início do depoimento do Dr. Antônio Palocci. Pela ordem, Excelência, também a defesa de Mauro Marcondes Machado endossa e reitera o pedido e o oferecimento aqui da contradita feita pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltando que, como já foi também discutido em outra audiência, a testemunha fez acordo, teria celebrado acordo de colaboração com o Ministério Público Federal daqui do Distrito Federal. Então, faz essas breves considerações, mas endosso o que o doutor Cristiano falou em sua integralidade. Excelência, pela defesa do próprio Antônio Palocci Filho, eu tenho um requerimento, não se relaciona com o requerimento dos colegas, eu consulto Vossa Excelência se eu faço ele neste momento ou se eu deixo para fazer após a decisão acerca da contradita formulada pelas defesas. Prejudica? O requerimento prejudica alguma coisa? Não. Não prejudica? Não prejudica a contradita, é um outro requerimento. Ah, tá certo. Tá. Vamos ouvir logo o seu requerimento? Joia. Dr. Valisney. Sim. Tem mais algum advogado de defesa para falar? Desculpa. Não. Eu acho que é o advogado Dr. Antônio Palocci que está com a palavra, Excelência. Tá certo. São Paulo. São Paulo, pois eu achava que tinha outro advogado para endossar o seu pedido. Vamos ouvir. Doutor, o senhor pode falar. Vamos fazer logo o requerimento que nós colocamos aí no conhecimento, se ele for prejudicial ou não. Pode falar. Tá certo. Excelência, o colaborador Antônio Palocci Filho celebrou um acordo de colaboração com a Polícia Federal no âmbito do Supremo Tribunal Federal e o depoimento que ele prestará aqui hoje, possivelmente tocará alguns temas que estão em sigilo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por esse motivo, a partir de precedentes já verificados em outros casos da Operação Lava Jato, a gente consulta Vossa Excelência se seria possível a estipulação do sigilo, pelo menos do depoimento do colaborador Antônio Palocci, para que isso não seja interpretado no âmbito do Supremo Tribunal Federal como uma espécie de quebra do sigilo, porque efetivamente isso poderia ser considerado pelo Supremo como uma espécie de quebra de sigilo por parte do colaborador. Como ele está obrigado a falar a verdade, e também ele não pode falar a verdade perante Vossa Excelência, até em virtude dessa condição de colaborador, é que nós fazemos esse requerimento de manutenção de sigilo, pelo menos do depoimento dele nesse processo, em relação às outras partes, mas que esse sigilo não seja, de certa forma, ultrapassado para outras pessoas ou para um sigilo fora do processo. Veja bem, doutor, o problema é o seguinte, aqui nós estamos num processo em curso, e já houve testemunho de defesa, nós estamos fazendo uma testemunha do juízo, falta um interrogatório. Então, nós vamos nos limitar a esse processo aqui. Eu acho que o Supremo, inclusive, seria incompetente de fazer uma delação, uma colaboração contra isso aqui, quanto a isso. Então, ele não vai obrigado a falar nada que está lá. Nós estamos num processo aqui em curso. O Supremo homologar essa colaboração, eu não sei, num processo em curso, eu não sei nem se é adequado. Né? Ele está fazendo uma colaboração desse caso aqui também, dos casos da medida provisória? Excelência,
outras coisas ele não vai falar. Ele pode até não falar outras coisas. Ele vai falar. Aqui a pergunta é sobre a medida provisória 471 e sobre a conta dos caças. Se isso é objeto de colaboração premiada lá, a gente até suspende aqui e espera lá, ou eu que eu acho. Se não é, vai ser um depoimento que ele vai falar aqui sem necessidade de sigilo. E se isso não é objeto, não é, né? O senhor falou que não é, né? Desses dois casos. Ele não vai responder, ele posso assegurar o direito de não responder outras coisas que não sejam esses dois fatos aqui. Não, Joel, pode ser silêncio. Excelência, pela ordem, diante do esclarecimento que foi prestado aqui pela ilustrada defesa do Dr. Antônio Palocci, inclusive expressamente fez referência que alguns temas que ele vai tratar aqui são comuns com a delação e que essa delação é desconhecida da defesa do ex-presidente Lula e ainda, Vossa Excelência, na audiência anterior, determinou a expedição de diversos ofícios a fim de verificar se temas objeto da delação do Dr. Palocci de alguma forma se comunicam com o objeto da presente ação. Então, me parece que para que haja o resguardo à ampla defesa, seria necessário, em primeiro lugar, até diante das colocações feitas aqui pela defesa do Dr. Palocci, que fossem expedidos ofícios iguais àqueles já expedidos na ação anterior, para que soubéssemos exatamente o que foi dito pelo Dr. Palocci, a narrativa que o Dr. Palocci apresenta no acordo ou nos acordos de colaboração que firmou, e para que nós pudéssemos ter isso presente antes do depoimento que ele quer aqui prestar. Até porque isso só reforça com o máximo respeito a contradita que foi apresentada pela defesa no início desta audiência. Excelência, fica muito difícil para a defesa aqui estabelecer ou formular quaisquer esclarecimentos para a testemunha, para o senhor Antônio Palocci, se não tivermos o conteúdo desta delação, o que exatamente ele teria falado perante o Supremo Tribunal Federal, que o doutor colega que adiantou diz respeito, ainda que indiretamente, aos mesmos fatos. Só aí o nosso direito de defesa poder fazer perguntas para ele sem ter essa documentação antes, sem ter não só os termos desse acordo, mas também os meios de prova ali fornecidos. Eu mantenho essa posição, isso aqui eu não vou nem ouvir o Ministério Público, porque nós cercamos o objeto desse processo. Então não há, a pergunta é sobre o processo que está aqui. Então não vai prejudicar nenhum, ele já está aqui. Agora, se ele disser isso aqui é objeto de delação, eu não vou falar. Pronto. Nada impede ele ser reinquirido novamente também. Nós estamos com um depoimento pontual sobre isso aqui. Então, eu vou já de plano indeferir, assim, até se já sem ouvir o Ministério Público, porque eu já tenho esse convencimento aqui de que nesse caso, não na contradita, nesse caso da colaboração premiada, agora os senhores podem ter razão quanto ao compromisso dele ou não. Aí é uma questão que realmente eu estou na dúvida. Quanto a ele ser compromissado porque ele não prestou uma colaboração aqui neste processo e ele prestou em outro processo, quanto ele ser compromissado e não, eu estou na dúvida. E aqui realmente, então, eu vou, assim, mas ouvir, para também abrir o contraditório, vou ouvir o Ministério Público aqui, para antes de decidir. Também uma questão de ordem, o senhor mencionou que aqui o objeto é MP 471 e na verdade é MP 627 de 2013. A 627, desculpa, 471 anterior. São muitas ações, a 664. É justificado, mas só para deixar registrado. Certo, muito bem. Sobre a contradita, eu acho que na verdade falta uma compreensão com relação ao que está sendo feito hoje. Porque o doutor Cristiano Zanin mencionou que caso o doutor Antônio Palocci não prestasse depoimento, ele poderia perder benefícios, né? Na verdade, aqui o acordo de colaboração dele não envolve esse processo. O processo aqui é da Operação Zelotes. A Operação Zelotes não tem nenhum acordo de colaboração com a testemunha que está aqui hoje. E o efeito prático, caso ele faltasse hoje, seria que ele estaria, em tese, cometendo um crime, porque ele foi convocado oficialmente pela Justiça para depor. Então, ele tem a obrigação de estar aqui hoje. Com relação ao que ele vai dizer, o que ele pode dizer ou não pode, aí é outra questão, como bem mencionou aqui o meritíssimo juiz, o que está em sigilo, tendo justificado, ele pode, ele mesmo, justificar esse sigilo durante o processo, durante aqui a própria oitiva.
Entretanto, nós entendemos que se o depoimento for bem feito de forma objetiva por todas as partes aqui presentes, e da minha parte, representante do Ministério Público, com certeza da parte do meritíssimo juiz, como autoridade judicial, será objetivo e será restrito ao que foi proposto na denúncia e ao que já foi discutido no processo até hoje. Então, em tese, esse risco não haverá. Caso toque em alguma questão que nós, membros dessa audiência, não tenhamos conhecimento, o próprio doutor Antônio Palocci pode mencionar durante o seu depoimento. O seu advogado está aí presente para assessorá-lo muito bem, então isso não tem nenhum condão de prejudicar a nossa oitiva hoje. Doutor Marisney, peço ver, na verdade, pedir a palavra mais uma vez, há uma complexidade. Eu pediria só a compreensão de Vossa Excelência, só um esclarecimento de fato muito rápido, se Vossa Excelência me permitir. Claro. Eu compreendo quando o doutor procurador afirma que existe uma colaboração do doutor Palocci no âmbito da Operação Zelotes. No entanto, ele foi chamado para ser ouvido porque prestou depoimento sobre este assunto objeto desta ação penal no âmbito da Operação Greenfield. Estranhamente, no âmbito da Operação Greenfield, esse tema surgiu. Então, lá sim, existe uma colaboração firmada no âmbito da Operação Greenfield e esse tema relacionado a caças foi sim tratado lá. Então, embora não haja colaboração nas Zelotes, houve ali uma situação que, ao nosso ver, até traz alguma perplexidade, porque o tema foi tratado de uma delação estranha à ação penal e à operação na qual o tema é efetivamente discutido. Mas assim, já definindo aqui a questão, ele é testemunha, então ele não é um colaborador aqui a priori. Ele está prestando seu depoimento porque houve um fato novo e houve uma necessidade de chamá-lo, né? Está certo que foi a pedido do Ministério Público, essa questão já é preclusa, porque a Justiça, o próprio TRF já definiu isso, mas eu não só chamei o senhor Antônio Palocci, como o senhor também, Nelson Jobim, porque eu achei relevante que se entenda esse contexto todo dos fatos até antecedentes a essa compra dos caças, etc. Então nós estamos aqui, vamos limitar o objeto dessa discussão aqui, certo? Agora, o que me vem aqui a dúvida é se ele vai prestar compromisso, já que ele tem um interesse no outro processo, se ele vai prestar compromisso ou não. Senhor Antônio Palocci, já me dirigindo ao senhor, o senhor tem algum interesse nesse processo que possa prejudicar a verdade? Bom dia, Excelência. Não tenho nenhum interesse específico nesse processo. Eu apenas estou aqui porque fui convocado para estar atendendo a sua convocação e vou aqui me limitar àquilo que eu me comprometi junto à Justiça, que é dizer a verdade. O senhor vai ganhar algum, aí o senhor advogado também pode esclarecer, o senhor vai ganhar algum benefício se o senhor colaborar na direção contrário a algum dos réus, ou mesmo para favorecer a posição do Ministério Público contida na denúncia, o senhor vai ganhar algum benefício nesse processo aqui? De forma alguma. Os benefícios previstos nos acordos que eu estabeleci não pressupõem aquilo que é dito eventualmente, por exemplo, quando eu sou testemunha, que é o caso dessa ação. Então não tenho nenhum benefício a requerer a partir dessa audiência, apenas estou aqui para cumprir minha disposição de colaborar com a Justiça. Muito bem. Então, doutor, eu vou indeferir com todas as vênias, doutor Cristiano Zanin, doutor Beraldo, a contradita, e vou tomar o depoimento e dizendo do senhor Antônio Palocci, se o senhor, por acaso, na sentença, houver, se eu reconhecer que houve uma inverdade da sua parte, o senhor pode ser processado pelo crime de falso testemunho. Eu já requisito a Polícia Federal para abrir, o Ministério Público, para denunciá-lo ou para a Polícia Federal investigar. Então o senhor está numa situação aqui em que o senhor deve realmente
dizer a verdade sob pena de ser processado por esse crime de falso testemunho. Ok. Certo? A dúvida aqui, senhor Antônio Palocci, vamos para nós termos objetivos, o que me chamou a atenção é que o ministro Nelson Jobim, quando falou aqui, e ele vai ser ouvido, ele disse que quem tratou, durante o governo do ex-presidente Lula, quanto a essa compra de caças, do começo ao fim, foi ele. E que o presidente Lula não tratou disso. Essas são palavras dele muito específicas sobre isso. E o senhor, quando o senhor faz referência a esse processo numa outra colaboração premiada, eu fiquei nessa dúvida. Então, a dúvida é essa. E também, outra coisa que é estranha a isso, é que o Brasil não comprou os caças franceses, né? Não comprou os aviões franceses. E o senhor disse que houve um festival de noite adentro, uma negociação com o presidente Lula. E a minha primeira pergunta para o senhor, queria que o senhor esclarecesse isso. Foi em 2009, claro, os fatos aqui diz respeito a 2012. Né? Então eu queria entender melhor isso. O senhor pode esclarecer esses fatos? O senhor era ministro em 2009, foi até quando? Primeiro diga seu momento do governo brasileiro. Ok, doutor, excelência, esse assunto da compra dos caças é um conjunto de compras para as Forças Armadas, que envolvia caças para a aeronáutica, os submarinos nucleares para a Marinha e helicópteros para o Exército. Foi assunto de discussão antes do início do governo do presidente Lula, antes de 2002, durante todo o primeiro e segundo governo do presidente Lula e durante o primeiro governo do presidente Dilma. Então, durante 12 anos eu acompanhei, às vezes de perto, às vezes de longe, essa discussão, quando eu estava no Ministério da Fazenda, que foi de 1º de janeiro de 2003 até 7 de março de 2006, eu acompanhei bem de perto essa discussão, que era a licitação ou a seleção de propostas para a compra desses equipamentos. Em 2009, quando veio a ser feito o contrato com os Mirage franceses, eu era deputado federal. Fui eleito deputado federal em 2006, depois de deixar o Ministério da Fazenda, e fiz um mandato de fevereiro de 2007 até dezembro de 2010. Então, nesse período em que houve a contratação dos Mirage da França, eu era deputado federal. E essa contratação, houve sim a participação do presidente da República. É verdade, quando o ex-ministro Nelson Jobim disse que ele que conduziu no período dele essa questão, é verdade, ele que conduziu toda a liderança desse processo de seleção. Mas houve um acompanhamento intenso do presidente da República, pelo Luiz Inácio Lula da Silva, dessas licitações, tanto no período que eu estava lá como ministro, quanto depois, quando eu estava como deputado, conversando com o presidente, ele várias vezes me relatou da sua participação no processo, inclusive na aquisição, num contrato prévio de aquisição, que foi feito numa madrugada do dia 7 de setembro de 2009, quando o presidente Nicolas Sarkozy visitou o Brasil e teve diversas conversas com o presidente Lula, e nesse dia eles firmaram um protocolo de ambos os presidentes, são documentos públicos, né, documentos da gestão pública, em que se iniciou ali a compra dos aviões Mirage. Depois de um tempo, essa compra não se consolidou e houve um trabalho intenso de várias frentes políticas, empresariais e todo tipo de agentes de mercado, né, em favor de outras proposições. E aí, já no governo da presidente Dilma Rousseff, foi mudado, ao invés da contratação dos Mirage, foi feita a contratação dos aviões chamados Gripen, sueco, né, da empresa Saab e algumas outras empresas associadas. Então, essa é a história que eu conheço da aquisição desse equipamento e da participação que eu tive como ministro, que o presidente da República teve como presidente, etc. Certo.
O senhor, então, mas o senhor, houve algum fato ilícito nessa madrugada que o senhor falou? Houve alguma promessa de vantagem já nesse momento aí? O senhor estava nessa reunião à noite? Não, eu não estava nessa reunião e não conheço nenhuma proposta de ilícito ocorrida nessa reunião. Mas o que eu chamei o senhor a atenção, porque o senhor fez uma menção lá na colaboração que houve, se eu não me engano, eu ouvi o senhor dizer, está escrito aqui que o senhor disse que houve atos ilícitos nessa madrugada dentro e no dia seguinte. O senhor está retificando? Não estou retificando, veja. Ali se tratavam da compra de equipamentos dos aviões caça, dos helicópteros e dos submarinos para a Marinha. Sobre os submarinos e sobre os helicópteros, eu conheço várias situações de ilícito. Diversas situações que mostram ilícitos importantes. Sobre os caças, houve uma mudança depois, onde eu já não estava mais no governo, onde eu não sei o que ocorreu, quando foi a aquisição da Gripen. Então, por isso que eu disse que naquela oportunidade, quando foi feito o acordo do conjunto da compra das Forças Armadas, ali se tratou de ilícitos, sim, e que se consubstanciaram depois em pagamento de propina no projeto dos submarinos, em pagamento de propina no projeto dos helicópteros. Agora, o caça em particular, houve uma mudança do projeto depois, então eu não sei o que aconteceu. Certo. Então não houve nada de propina em relação aos caças. Quando o senhor se refere Eu não conheço. Certo. Eu não Mas conheço. houve uma consolidação de compras de helicópteros e submarinos? Sim. Houve essas compras? A negociação com as Forças Armadas e com o governo francês envolveu os aviões Mirage, helicópteros e submarinos nucleares. 3 grandes projetos que se envolveu nesse acordo que foi estabelecido pelas Forças Armadas brasileiras e pelas Forças Armadas e pelo governo francês. Em 2009, na presença do presidente Nicolas Sarkozy no Brasil, ele e o presidente Lula trataram desse assunto e consolidaram essa compra. Só antes do senhor começar, essa parte do submarino e dos submarinos e dos helicópteros, isso é objeto de sua colaboração premiada? Aí tem que analisar. É isso. Não tem nada a ver com caças. Não é a mesma compra, é o mesmo processo, é o mesmo protocolo feito entre os presidentes. Certo. Agora, Então nós vamos. Certo, entendi. O que eu quero saber é o seguinte: então, nesse mesmo dia, o senhor é objeto de colaboração premiada esses dois materiais aí. Isso. Aí vamos nos concentrar nos caças, já que, para a gente evitar, como disse, não interferir na colaboração premiada. Vamos excluir aí, vamos falar dos caças. Eu quero saber dos caças especificamente. Nesse caso, houve propostas, houve ilicitude quanto aos caças envolvendo essas outras 2 aquisições também, tudo junto? Já houve proposta em cima disso? Não, havia proposta de propina em relação à compra original com os franceses, mas depois isso foi mudado. No caso dos caças, foi mudado o projeto no novo governo, o governo da presidente Dilma, foi mudado para a Gripen. Nessa contratação da Gripen, eu não conheço procedimentos ocorridos. O senhor não conhece nada quanto a essa parte dos caças? Não. Depois, já com a Suécia? Não conheço. Não acompanhou? O senhor ia fazer o que nesse período, 2012? Eu era deputado. 2012? Em 2012 eu não era nem deputado, nem membro do governo. Eu trabalhava na iniciativa privada. O ex-presidente Lula falou alguma coisa para o senhor sobre esse assunto depois ou não? O senhor não tem nenhuma informação? Falou sobre um outro ponto aqui desse processo, que é a MP 627. Certo. E quando foi? Como é que foi que ele falou? O que ele falou? A 627, que faz parte desse certo. Pela ordem, inquérito, ele
ele me colocou... Vamos ouvir o advogado aí. Vou ouvir o advogado. Ordem, Excelência. Quando foi designada a audiência, o objeto, até porque a prova, como Vossa Excelência ressaltou, já estava preclusa para o Ministério Público quando ele requereu a oitiva do Dr. Antônio Palocci, Vossa Excelência consignou que o objeto, na verdade, da inquirição dele era essa divergência em relação ao depoimento dele, em relação ao Dr. Jobim. Então, eu acho que essa questão já está esclarecida. Eu acho que o objeto do depoimento do Dr. princípio Antônio da Palocci... verdade real, nós estamos dentro do mesmo objeto aqui. Bem, agora, se os senhores fizerem um acordo de não entrar mais nesse ponto, o Ministério Público tem interesse, não precisa entrar nesse ponto, e as defesas... Aqui eu também menciono a decisão do TRF1, que diz que essa testemunha foi considerada uma testemunha nova. Então... Vou fazer o seguinte, eu não vou fazer essa pergunta, doutor, atendendo ao senhor. Agora, eu vou aceitar se o Ministério Público fizer ou se a defesa fizer. Eu vou me concentrar no meu tópico aqui. Okay. No tópico, tá certo? Agora, se o Ministério Público fizer essa pergunta, eu vou deferir já antecipadamente. Não estou induzindo o senhor a fazer, não. Se não quiser fazer, doutor, não faça, passa aí. Se a defesa quiser entrar, e aí com base no princípio da verdade real, eu sei que isso parece um jargão falar em verdade real, mas é o que existe no processo verdade que se quer buscar, tanto para absolver ou condenar, aqui não se está querendo fazer uma persecução em juízo nesse sentido de persecução, entre aspas. É persecução em judício do latim, mais no sentido da verdade real. Eu vou parar por aí e vou passar a palavra ao Ministério Público. Doutor. Bom, doutor Antônio Palocci, o senhor já falou um pouco sobre os cargos públicos que assumiu. Gostaria que o senhor relatasse um pouco, de forma linear, quais foram os cargos que o senhor assumiu, sejam cargos públicos ou no PT nesse período. Eu fui vereador em 88 a 90, deputado estadual de 90 a 92, prefeito de Ribeirão Preto de 93 a 96, deputado federal de 98 a 2000, de novo prefeito de Ribeirão Preto de 2001 a 2002. Em 2002 eu renunciei à prefeitura, atendendo ao convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Fazenda. Fui ministro da Fazenda de 1º de janeiro de 2003 até 27 de março de 2006. Depois, em novembro de 2006, fui eleito deputado federal novamente. E fiz um mandato de fevereiro de 2007 até dezembro de 2010 como deputado federal. Em 1º de janeiro de 2011, assumi o Ministério da Casa Civil no governo da presidente Dilma e em 7 de junho de 2011 deixei o governo. Depois de 7 de junho de 2011 não ocupei nenhum cargo público. Fiz só numa iniciativa privada. E algum cargo no PT nessa época? Nessa época eu tive no PT em 1997 e 1998 eu fui presidente estadual do PT. Do estado de São Paulo. Tá certo. Vou falar aqui os nomes dos réus da ação, e aí o senhor me diz se conhece ou tem proximidade com eles. O primeiro é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, muita proximidade com o ex-presidente Lula, desde a fundação do PT, que eu sou fundador do PT em Ribeirão Preto, então conheço ele desde essa época até recentemente. Possuíam proximidade. Se possuíram proximidade. Possuíam proximidade. Sim, um relacionamento muito próximo. Um dos filhos dele, o Luiz Cláudio, Conhece? Que tipo de proximidade que o senhor tinha com ele? O Luiz Cláudio eventualmente me pedia para ajudá-lo na promoção de um evento nacional que ele fazia, não sei se ele já faz no Brasil, que é um evento de futebol americano, chamado Touchdown,
a empresa chama Touchdown, o evento em si, de futebol americano que ele promove no Brasil. Algumas vezes ele me procurou para apoiar, para buscar doações de empresas para apoiar essa iniciativa dele. E essas procuras foram mais ou menos quando que ocorreram? A mais que eu mais tenho referência dela foi uma ocorrida em maio de 2014, quando o Luiz Cláudio me procura na sede da minha empresa de consultoria, e ele, na sede da minha empresa de consultoria, ele me disse que naquele ano de 2014 ele já estava praticamente com o projeto do futebol americano fechado, mas que faltava para fechar esse projeto ainda 2,5 a 3 milhões. E se ele me perguntava se eu poderia ajudá-lo a conseguir esse recurso. Foi então que eu fui ao presidente, eu falei que ia ver as possibilidades, e em seguida, alguns dias depois, ainda em maio, eu fui visitar o presidente Lula, o ex-presidente Lula, para dizer a ele que o seu filho havia me procurado para ajudar o financiamento da Touchdown, e eu queria saber dele se era para eu buscar esse recurso, que obviamente eu teria que fazê-lo revelando que se tratava do filho do ex-presidente. Eu achava difícil colaborações muito importantes para um evento que ainda não estava divulgado no Brasil. O Luiz Cláudio fazia um grande esforço para isso, mas ainda não estava implantado no Brasil. Então eu fui dizer ao Lula que para poder arrecadar esse recurso eu precisaria citar que era uma iniciativa do filho do presidente. Foi quando o presidente Lula, na época já ex-presidente, me disse que não precisava se preocupar, que ele já tinha resolvido o problema através do do Marcondes, né? Do Mauro Marcondes, né? E que o Mauro Marcondes iria dar esses 2,5 milhões para o Luiz Cláudio. Eram 2.630.000, é isso? Ele me falou 2,5 milhões na época, e não foi específico. Ele falou que tinha esses 2,5 que o Luiz Cláudio foi me pedir, que ele já tinha resolvido através desse seu amigo Mauro Marcondes, que eu conhecia como amigo do ex-presidente Lula, e que ele iria providenciar esses recursos para as necessidades do Luiz Cláudio, porque o Mauro Marcondes tinha ajudado empresas numa MP, a MP 627, e isso ia render colaboração dessas empresas, e com isso ele ia ajudar o Luiz Cláudio, que eu não precisava me preocupar com esse assunto. Da onde eu concluo que o Luiz Cláudio, eu perguntei para ele por que o Luiz Cláudio me procurou. Ele falou que eu ainda não falei com o Luiz Cláudio sobre isso, mas eu já resolvi esse assunto, você fique tranquilo, não precisa se envolver nisso. Tá, agora, essa pergunta, mas por que o Luiz Cláudio lhe procurou? Ele tinha alguma liberdade nesse sentido? Ele me procurou e tinha liberdade. Eu conheço ele, conheço os irmãos dele, eu tenho relacionamento com a família. Então, ele me disse que o Lula tinha, um tempo atrás, não naquele momento que ele me procurou, o Lula tinha indicado que ele, quando tivesse necessidade de tratar com empresas, só que ele me procurasse, que eu tinha um relacionamento com a empresa. Então, por isso que ele foi me procurar, pela indicação anterior do presidente Lula. Só que nessa época, quando ele procurou e eu fui checar com o presidente Lula disse que já tinha resolvido o assunto. Tá? Então, o fato do Luiz Cláudio me procurar, eu não estranhei, porque o presidente Lula falava para os filhos dele, o Fábio também, que é o outro filho, alguma vez me procurava para pedir ajuda para projetos, nada. Nunca nenhum dos meninos me pediu nenhuma coisa ilícita. Eles pediam ajuda aos projetos que estavam fazendo. Se eu pudesse ajudar junto a empresas para financiar os projetos que estavam fazendo. Isso não era uma coisa estranha para mim. O que eu fui checar com o presidente é que eu não poderia fazer um pedido para a empresa sem revelar que se tratava do filho do ex-presidente. Eu queria que se ele me autorizasse a falar isso.
foi quando ele me contou que não precisava mais mexer com esse assunto, porque através da MP 627 ele tinha negociado os recursos suficientes para que o Luiz Cláudio tivesse esses 2,5 milhões que precisava. E essa empresa, na época, que porte que ela tinha? O senhor sabe? Qual a empresa do senhor Mauro Marcondes? Não, a empresa do senhor Luiz Cláudio. Do Luiz Cláudio? Não, eu acho que era uma empresa de pequeno porte. Ele se dedicava a vários projetos de esporte, até onde eu sei, e o principal projeto que ele fazia era de trazer o futebol americano para o Brasil, né? E era um projeto muito difícil, porque o futebol americano não tem tradução no Brasil. Eu até cheguei a comentar isso com ele, que ele estava pegando um projeto muito difícil de realizar, custava caro para fazer, porque era um campeonato nacional, envolvia filmagem, transmissão por TV aberta de alguns episódios, alguns jogos. Então era um projeto relativamente caro. Mas ele estava empenhado em promover o futebol americano. Era uma vontade dele. E ele, quando me reivindicou recursos, não falou nada de medida provisória, nenhuma, ele disse tudo. Ele só pediu recursos para o seu projeto esportivo. Quem me falou da medida provisória foi o ex-presidente Lula. Aí, nesse contexto, ele mencionou expressamente a medida provisória 627 de 2017. Ele não falou nem o número da medida provisória, ele falou da medida provisória que havia prorrogado os benefícios da Caoa e da Mitsubishi, que eu conhecia na época, sabia aonde tinha sido feita essa renovação, que era a medida 627, e ele falou que ele negociou isso com o governo da presidente Dilma, para que ela não vetasse essa alteração, e ao não vetar essa alteração, o Mauro Marcondes ficou responsável por coletar recursos dessas empresas pelo trabalho que ele havia feito pela MP, e daria 2,5 milhões para o Luiz Cláudio. Inclusive, quero ressaltar aqui, ele não falou que as empresas sabiam da doação para o Luiz Cláudio. Falou que as empresas pagariam ao Mauro Marcondes, não sei a que título. No caso da Caoa, eu sei que o Mauro Marcondes fazia trabalhos para a Caoa. No caso da Mitsubishi, eu não conheço os proprietários da empresa, eu não sei se já havia algum trabalho para ele. Só para ser objetivo aqui, eu vou fazer mais uma pergunta, depois passamos para o Mauro Marcondes. O senhor procurou o ex-presidente Lula antes de falar em nome dele. Por que o senhor fez isso? Era uma prática que o senhor tinha, uma prática que ele demandava de vocês? O senhor disse que era próximo dele. Sim. Não, mas veja, eu não tinha autorização prévia para fazer qualquer solicitação de recursos, se não fosse uma coisa que viesse dele. Algumas vezes ele me solicitou para buscar recursos para o Instituto Lula, para projetos políticos dele. Eu fiz isso de diversas maneiras. Excelência, acho que esse tema me parece estranho a apresentação, porque se formos avançar, terei que fazer perguntas, aí eu não poderia ter a negativa de resposta sobre o fundamento de que é objeto de colaboração. Então, eu peço apenas a Vossa Excelência que delimite efetivamente os temas a serem tratados, para que depois a defesa não tenha que fazer perguntas específicas e tenha como resposta essa situação de integrar um acordo de colaboração que está sob sigilo, porque aí o trabalho da defesa realmente ficará sobremaneira prejudicado. Doutor, pode, eu acho que ele tem razão no que ele falou. Eu não sei qual foi a sua pergunta exatamente. Eu quero justificar uma coisa, doutor. Ninguém está querendo adentrar em questões sigilosas, tá? É que a denúncia trata de uma situação quase similar à que o Dr. Palocci acabou de mencionar. Então, você trata de um caso que o Dr. Mauro Marcondes solicitaria dinheiro, né, em nome do ex-presidente Lula. Então eu quero entender, aproveitando aqui a presença de alguém próximo ao ex-presidente, como se dava isso naquele momento. Tem total pertinência ao assunto da denúncia. Pois é que Vossa Excelência não arrolou o doutor Antônio Palocci. O Ministério Público incorreu em preclusão. Ele veio como testemunha do juízo para esclarecer alguns pontos específicos.
Então, se nós formos entrar com essa amplitude que Vossa Excelência está pretendendo, primeiro, que nós vamos pedir a reinquirição de todas as testemunhas. E segundo, que nós vamos ter também que entrar no acordo de delação que ele firmou, e aí eu não poderia ter a negativa de respostas sobre o fundamento do pedido. Então é uma opção que teremos que fazer aqui. Ou avançamos com a possibilidade de ter que reinquirir todas as testemunhas, ou ainda nós vamos ter que ouvir dele, discutir aqui a colaboração dele, os benefícios que ele negociou com o Ministério Público. Veja bem, eu acho que quanto mais a gente delimitar, melhor mesmo, Vitor. Nesse caso, delimitar o fato em si, que nós já avançamos um pouco mais no que foi objeto, e que eu acho que pode dentro. Eu acho que realmente delimitar fica melhor para a gente não avançar num ponto de fazê-lo realmente uma testemunha extemporânea que vai avançar inclusive em outros processos. Eu acho que a delimitação fica melhor mesmo. Nesse ponto ele teria razão. Os pontos da medida 6273 e sobre o que ele sabe sobre isso. Perfeito. Então prosseguindo. Doutor, Caças, né? Com relação ao senhor Mauro Marcondes, o senhor já mencionou que tinha conhecimento que ele tinha uma amizade com o ex-presidente Lula. Mas o senhor conheceu o senhor Mauro Marcondes? Em que contexto que foi isso? Eu conheci o senhor Mauro Marcondes, eu conhecia de nome, porque ele sempre foi ligado à indústria automobilística brasileira, em particular a região do ABC, que é a mesma região onde o ex-presidente Lula tinha liderança sindical. E eu o conheci numa visita que fiz, depois de ser ministro da Fazenda, eu fiz uma visita para um debate na Anfávia, na Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, de São Paulo. E antes da reunião, ele me chamou na sala dele e se apresentou. Eu já o conhecia de nome, mas ele se apresentou, falou da relação intensa que ele tinha de amizade com o ex-presidente Lula, falou que ele tratava de vários assuntos no governo com o ex-presidente, e basicamente confirmou aquilo que já era conhecido. O presidente Lula também me falou várias vezes dele, que ele era um amigo que ele tinha na indústria automobilística, embora Mauro Marcondes fosse ligado às empresas, ele era uma pessoa que mantinha bom relacionamento com o presidente Lula. Então esse era o ambiente que eu conhecia de relacionamento dos dois. Nesse dia, em maio de 2014, foi a primeira vez que o presidente me revelou que tinha feito acordos de subtração de propina através do Mauro Marcondes. Isso foi a primeira vez que ele me falou, que foi através da medida provisória 627. Na sala do Mauro Marcondes existiam fotos dele com o ex-presidente Lula? Não entendi, desculpa. Na sala? Na sala do Mauro Marcondes. Não reparei. Mas o relacionamento de ambos era conhecido do meio político, do meio do ABC. O Lula me falou várias vezes dele, e ele me falou nessa oportunidade sobre as várias iniciativas que tinha tido em relação ao ex-presidente Lula e a relação de amizade que eles tinham. Com relação à senhora Cristina Maltoni, esposa do senhor Mauro Marcondes, o senhor conhece? Não conheço. Tá. Não conheço. E a empresa Marcondes e Maltoni Diplomacia Corporativa? Sim, é uma empresa, é uma das empresas, eu acho que tem mais de uma empresa, mas eu sei que ele representa mais de uma empresa junto à Anfávia, isso porque a própria Caoa, o dono da Caoa me falou que durante um período, não sei se até hoje, mas durante um período contratou o seu Mauro Marcondes para representá-lo na Anfávia, mas acho que ele representa também outras empresas. E ele faz, através dessa empresa, ele toma iniciativas no Congresso Nacional e junto ao governo. Um trabalho de lobby, não necessariamente ilícito. O lobby pode ser lícito, pode ser ilícito. Eu estou me referindo a um caso específico aqui, mas a empresa, ela, até onde eu sei, atuava em lobby e advocacia. Tá certo.
Tá certo, senhor Antônio Palocci, eu não tenho mais perguntas, eu agradeço a colaboração. Obrigado. E agora com os advogados. Começando aí, doutor, quem quer começar? Doutor Cristiano, doutor Beraldo? Quando começar aí, se tem perguntas. Então, eu vou começar, Excelência, fazendo perguntas pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu renovo meus cumprimentos aqui ao doutor Antônio Palocci. E pergunto, em primeiro lugar, doutor Palocci, se o senhor se recorda de ter comparecido ao Ministério Público Federal de Brasília no âmbito da Operação Greenfield para prestar um depoimento. Um depoimento que o senhor teria prestado no dia 26 de junho de 2018. Se eu puder, Excelência, eu vou exibir o termo que está juntado aos autos, foi juntado pelo Ministério Público por ocasião do pedido de oitivo do Dr. Palocci. Apenas para ver se o Dr. Palocci se recorda de ter comparecido para ser ouvido na Operação Greenfield pelo Ministério Público Federal de Brasília. Eu me recordo sim de ter falado com os membros do Ministério Público. Não sei, em confiança ao senhor, eu vou dizer que esse documento é válido, mas não dá para eu ler esse documento agora. Mas eu estive sim com a força, com promotores de Brasília. Certo. O senhor reconhece a sua assinatura aqui nesse documento? De novo, muito parecida com a minha, mas por ter vindo da sua mão, eu confio que seja a minha assinatura. Não acho que eu trabalharia de forma... Eu agradeço. devida. Doutor Palocci, quando o senhor foi chamado para prestar esse depoimento, repito, no dia 26 de junho de 2018, foi esclarecido para o senhor qual era o objeto desta investigação, desta operação Greenfield? Sim. E o senhor se lembra qual era o objeto? Nesse momento não, mas foi tomado um depoimento, vários depoimentos. Eu fiz depoimento com a Polícia Federal, vinculado à Operação Greenfield, e também com promotores. Certo. Foram depoimentos separados, não foram conjuntos. Certo. O senhor se recorda se esses depoimentos do âmbito da Operação Greenfield estavam relacionados a fundos de pensão? Tinha relacionamento com fundo de pensão. Certo. Essa Operação Greenfield, o senhor se recorda de ter alguma relação com caças, medida provisória ou outros temas tratados hoje aqui? Na verdade, tinha alguma... tem alguma... se você vê o conjunto de atividades dos fundos, você pode alcançar com isso medidas provisórias, outros projetos, mas não era... O objetivo dessas audiências não era o presente inquérito. Certo. O senhor sabia de antemão que o senhor seria perguntado sobre caças ou que o senhor iria falar sobre caças nesse depoimento que o senhor prestou? Você sabia A priori. Não sabia. Nem o senhor foi preparado para falar de caças. O senhor não foi imbuído do objetivo de falar de caças. Essa é a minha pergunta. Eu fui, em todos os depoimentos que eu fiz à justiça, eu fui imbuído para falar a verdade. Certo, mas o senhor tinha alguma intenção de tomar a iniciativa nesse depoimento de falar de caças? Eu só falei daquilo que me foi solicitado. Certo, mas a pergunta é bem objetiva. Quando o senhor foi para esse depoimento, o senhor já tinha a intenção de falar sobre caças durante esse depoimento? Repito, eu tive em todos os depoimentos que fiz com a Polícia Federal e com o Ministério Público, eu tive a intenção de dizer a verdade sobre os fatos em pauta. Certo, mas o senhor inclusive foi compromissado, doutor Varisley, eu chamo a atenção porque como testemunha compromissada, ela não pode se recusar a dar uma resposta. Então, eu apenas gostaria de insistir, uma pergunta muito objetiva. Se o doutor Antônio Palocci foi a este depoimento na Operação Greenfield com a intenção de falar de caças, que é objeto, na verdade, desta ação penal. Esta é a pergunta. Eu não fui com intenção específica de nenhum assunto. Certo. Fui a uma audiência, como disse algumas, né?
algumas com a Polícia Federal, outras com o Ministério Público, em torno da Operação Greenfield, dizendo a eles que eu responderia a todas as perguntas que não fossem feitas, falando a verdade que eu conhecia. Certo. Não tinha nenhuma definição prévia do que eu queria das audiências. Certo. O senhor, então, confirma que o senhor não foi com nenhuma intenção específica de falar sobre caças? Não. Certo. Pois não. Quando o tema caças surgiu no seu depoimento, o senhor teve a iniciativa de falar ou o senhor foi perguntado pelo procurador ali oficiante, que era o doutor Frederico Siqueira Ferreira? Não me lembro. Não lembro como surgiu o assunto naquela oportunidade. Certo. Eu falei naquela oportunidade, como falei agora na pergunta da Sua Excelência, o Luiz Vanderlei, daquilo que eu me lembro dos acontecimentos dessas compras das Forças Armadas envolvendo caças, submarinos e helicópteros. Certo. Doutor Palocci, o senhor já esclareceu que o senhor deixou o governo do presidente Lula em 2006. Sim. O senhor era até então ministro da Fazenda e o senhor deixou o governo, correto? Eu queria que o senhor dissesse como que o senhor, fora do governo, e aí, se me permitir, o senhor estava exercendo o mandato de deputado federal. Sim. Se o senhor, fora do governo, exercendo esse mandato de deputado federal, se o senhor participava ou participou de agendas relativas a tratativas entre o Brasil e a França sobre essas cooperações estratégicas? Não, as agendas do relacionamento formal do governo entre governos, depois que eu deixei o governo, eu não participava. Se era deputado, mas muitas vezes o próprio ex-presidente Lula me chamava no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, e relatava. Certo, mas objetivamente, quer dizer, o senhor, depois que o senhor deixou o governo, no ano de 2006, o senhor não participou de nenhuma agenda oficial envolvendo Brasil e França, representantes do governo do Brasil e da França. Essa é uma pergunta. Reunião com o governo da França, não. Certo. Tive reuniões com o ex-presidente Lula. Certo, De certa mas... forma oficiais. Ele era presidente e eu era deputado. Não, a pergunta, na verdade, eu vou repetir para o senhor, apenas para ficar claro para o juízo. A pergunta que eu faço é, se a partir de 2006, quando o senhor deixou o governo, se o senhor participava de reuniões entre representantes do Brasil e da França, mais especificamente, entre o presidente do Brasil e o presidente da França? Não participei de nenhuma reunião que envolveu os dois presidentes. Nenhuma? Não. Depois que eu deixei o governo. Sim. Quando eu era do governo, eu participei. Certo. Sim, de reunião mas depois de 2006... Entre o presidente da República e o presidente francês. Certo. Mas depois de 2006, o senhor não participou de nenhuma reunião entre o presidente da República e o presidente da França? Não. Pois é. O senhor falou aqui de uma reunião no dia 7 de setembro de 2009. E, em alusão a essa suposta reunião, o senhor ora usou a palavra contrato e ora o senhor usou a palavra protocolo. O senhor tem ciência, o senhor conhece o documento que foi assinado pelos presidentes do Brasil e da França no dia 7 de setembro de 2009? Não, conheço o relato que o ex-presidente Lula fez dessa documentação para mim. Certo, mas objetivamente... Não tive acesso ao documento. Objetivamente, o senhor teve acesso, o senhor conhece o teor do documento que teria sido assinado entre o Brasil e a França em 7 de setembro de 2009? Conheço através das explicações do ex-presidente Lula. Certo. O senhor leu o documento? Não. O senhor sabe dizer se é um contrato ou um protocolo de intenções? É um documento assinado por dois presidentes da República. Eu acho que é mais do que um contrato. Certo, mas o senhor conhece que há diferentes níveis de documentos. Um protocolo de intenções não é a mesma coisa que um contrato. Então eu pergunto, o senhor já disse que não leu o documento. O senhor sabe dizer que esse documento era um protocolo de intenções
um memorando de entendimento ou era um contrato com efeito vinculante? Era, obviamente, mais do que um contrato, que se tratava de um documento assinado por dois ex-presidentes. Tanto é que, a partir daí, ele deu origem a obras de submarinos nucleares, deu origem à construção de helicópteros e deu origem ao início das tratativas dos caças. Tratativas. Certo, mas depois, não houve compra dos caças. Não houve compra dos caças porque não houve entendimento final, certo, a partir desse documento assinado entre os presidentes. Certo. Por isso, essa questão dos caças ficou suspensa e depois a opção do novo governo foi alterar a compra para outro fornecedor. Certo, então não foi, pelo que o senhor está dizendo aqui, não foi assinado nenhum documento vinculante definitivo entre o Brasil e a França para a compra de caças franceses. Não, foi assinado. Foi efetivada a compra? Não, porque depois itens desses contratos não foram adequadamente cumpridos pelos franceses e a compra houve a desistência da compra. Certo. O senhor sabe dizer se as forças armadas brasileiras participavam dessa licitação internacional que envolvia a compra de caças pelo Brasil? Participavam ativamente, as Forças Armadas participavam ativamente. Certo. O senhor sabe dizer se o Ministério da Defesa, à época encabeçado pelo ministro Jobim, estava também participando ativamente dessas negociações e desses atos relacionados a essa licitação internacional? Sim, estavam exatamente mesmo. O que eu posso afirmar é que eu nunca ouvi a participação do ex-ministro Jobim ou de militares em ilícitos. Os ilícitos que eu conheci dessas compras não envolveram os militares, pelo menos que eu tenha conhecimento, nem o ex-ministro Nelson Jobim. Mas envolveu sim o meu partido, o financiamento eleitoral, por isso eu falei sobre eles para o senhor juiz. Certo. O senhor fez referência aqui também a uma suposta visita do Luiz Cláudio ao senhor. Eu pergunto, além do Luiz Cláudio, senhor, quem mais estava presente nessa reunião? Só eu e ele. Só o senhor e ele. Não há nenhuma testemunha, então, dessa reunião? Não, tem na minha agenda, tem minha secretária. Não, testemunha presencial, que tenha ouvido a conversa do senhor com o Luiz Cláudio. Não. Certo. O senhor também fez referência aqui a uma suposta reunião com o ex-presidente Lula depois da suposta reunião com o Luiz Cláudio. Eu pergunto ao senhor, quem teria participado dessa suposta reunião, além do senhor e do ex-presidente Lula? Só eu e o presidente Lula. Não tem testemunha também do conteúdo dessa conversa? O conteúdo foi confirmado depois pela apuração que o Ministério Público fez Certo. nesse caso aqui, que mostra exatamente o que Mas o presidente Lula tinha me falado. aí o senhor está entrando numa discussão jurídica. A pergunta para o senhor aqui, o senhor é testemunha. A pergunta é bem objetiva. Eu vou repetir para que fique claro para o legítimo juiz. O senhor diz que teve uma reunião com o presidente Lula. Alguém testemunhou o teor da conversa que o senhor teve com o presidente Lula nessa ocasião? Na reunião só estava presente eu e o presidente Lula. Doutor Cristiano, só para eu aproveitar a sua pergunta, Pois não, excelência. vou perguntar onde e quando, o senhor sabe, o senhor lembra dessa reunião que o senhor disse? Essa reunião foi em meados de maio de 2014, foi na sala do presidente Lula, no Instituto Lula. Ele estava sentado na sua cadeira, eu estava sentado numa cadeira que fica em frente à mesa dele. Eu fui lá para perguntar sobre a visita do Luiz Cláudio. Foi quando ele me esclareceu da atuação dele na MP 627. Entendeu? O senhor também fez referência aqui a um suposto encontro com o senhor Mauro Marcondes. Eu pergunto ao senhor, o ex-presidente Lula estava presente nesse encontro que o senhor disse ter ocorrido com o senhor Mauro Marcondes? Não. O senhor já esteve presente em alguma reunião em que estivessem também o ex-presidente Lula e Mauro Marcondes? Não. Desculpa, acho que o juiz não esteve. Só vou aproveitar de novo a sua pergunta.
Quando e onde o senhor esteve com o Mauro Marcondes? Eu estive com o Mauro Marcondes na sede da Anfávia de São Paulo, numa sala que ele estava, não sei se era a sala dele, mas uma sala que ele ocupava, na Anfávia de São Paulo. Isso deve ter sido em torno de 2009, provavelmente 2008 ou 2009. Doutor, só para esclarecer, doutor, eu vou já lhe passar a palavra. Só Pois não, pegando excelência. sua,